Olá, eu sou Michele Cirilli e esse é o AquaCast, o podcast do Instituto Aqua. Aqui vamos falar sobre saúde e as melhores estratégias de quem faz ela chegar até você. E a nossa convidada de hoje é a Priscila Fernandes. Ela é gerente de qualidade e segurança do paciente do Instituto Aqua. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Michele, e você? Tudo jóia também. Priscila, você é enfermeira de formação e trabalha numa das áreas mais importantes para a administração de uma unidade de saúde. Queria que você contasse um pouquinho do seu currículo, que eu sei que ele é assim extremamente detalhado, né, e especialista no assunto. Obrigada, Michele. Bom, eu sou enfermeira de formação há 18 anos, sou especialista em centro cirúrgico, em cardiologia e hemodinâmica, também especialista em qualidade e segurança do paciente, excelência operacional em saúde, que é o PROAD. E tem mais. E também em gestão em saúde com foco em acreditação hospitalar. E com um currículo desse, né, Priscila, você tem todo o know-how para explicar para a gente qual que é a importância da qualidade no serviço de saúde. A gestão da qualidade hoje no serviço de saúde, ela vem se destacando cada vez mais, né? Através de certificações, de reconhecimentos tanto nacionais quanto internacionais. Então, os hospitais hoje, eles buscam esse reconhecimento, né? Na parte da gestão da qualidade e na parte da segurança do paciente. E nessa parte da segurança do paciente, né? O que mudou? O que é aplicado no dia a dia das unidades de saúde? Que a gente sabe, é muito corrido, são muitos pacientes, algumas unidades são imensas, né? Tem uma série de profissionais ali lidando diariamente com aqueles pacientes. Como garantir a segurança do paciente? Hoje, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela tem as suas metas internacionais, que são as 6 metas. Mas, além disso, os hospitais hoje, eles aplicam outras metas para garantir essa segurança e a satisfação dos nossos usuários. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece as 6 metas internacionais, que é a parte da cirurgia segura, a parte da farmácia, do medicamento seguro, de lesão por pressão, de queda, de identificação. Mas, além disso, hoje, os hospitais, eles buscam a excelência. Então, eles têm o processo da melhoria contínua, os processos bem estabelecidos, não só na segurança do paciente, mas também na parte administrativa, a parte dos fornecedores. Então, hoje, todos que estão dentro de uma instituição de saúde, eles são envolvidos para garantir as 6 metas e outras metas que são estabelecidas dentro de um hospital. Ou seja, para o público entender, então, não é só a questão do trato com o paciente, de garantir que ele, né, seja bem cuidado e que, né, ocorra tudo bem durante o período, né, que ele esteja dentro da unidade de saúde, mas sim tudo o que acontece dentro da unidade de saúde, todo o papel higiênico que entrar na unidade de saúde, ele tem que ter já. Sim, porque isso, antes do paciente chegar, eu preciso preparar minha unidade, né, minha instituição. Então, assim, todos são envolvidos nisso, desde a diretoria, a parte da limpeza. Então, isso todo mundo é envolvido. Hoje não fica mais focado na parte assistencial. Então, a parte do financeiro é envolvido, do administrativo é envolvido, para que todos tenham ciência da importância que eles têm dentro do hospital para garantir a segurança e para que ele tenha uma alta segura e a continuidade do cuidado dele. Então, todos hoje dentro da parte da gestão da qualidade, né, que a gente fala na gestão da qualidade, mas também a segurança do paciente, hoje todo mundo é envolvido nesse processo. Então, os hospitais, eles estabelecem as normas, estabelecem alguns documentos que a gente fala que são obrigatórios, não só pelo Ministério da Saúde, mas até mesmo as certificações, elas exigem que a gente tenha alguns documentos para garantir esse processo seguro. Então, a gente precisa ter documentos comprobatórios e que a gente faça até acompanhamento dele com indicadores de auditoria para que a gente demonstre essa qualidade. E você citou as certificações, eu queria que você explicasse a importância. O Aqua andou conquistando uma série de certificações. Eu queria que você explicasse quais são elas e qual que é a importância disso para as unidades, para o paciente, para a população no geral e para o próprio instituto. Hoje nós temos várias certificações, né? Tanto nacional, que é uma delas que se destaca é a Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA, né? Que é muito reconhecida por todos, mas a gente tem certificações internacionais, certificações agora, um foco grande em hospitais saudáveis, de sustentabilidade, que não fica mais na parte de indústrias, mas vem um pouco na parte dos hospitais em si. Então, o Instituto Aqua aí é uma fotinha, inclusive, de um hospital onde nós recebemos a certificação nível 2, né, que foi o Hospital Regional da Costa Leste Maggi de Tomé, em Três Lagoas. Esse foi em setembro de 2025. Então, essas certificações, elas trazem, aí também é um pouquinho
Aí foi o nível 3 no hospital. Aqui foi uma visita de acompanhamento do nível 3 de um hospital público da Transamazônica lá em Altamira, no Pará. Aí já é a certificação nível 3, então tem um processo antes, uma visita antes, para a gente ver como é que a gente está. O Instituto Aqua ele faz um simulado, onde nós preparamos essas instituições para que elas possam mostrar toda a qualidade. Então, aí é uma foto de um simulado, onde foi feito num pronto-socorro do Bengui, lá em Belém. A gente faz essa preparação. Aí, então, é um recebimento do Hospital Amigo da Criança, que também é uma certificação, do Hospital Infantil Materno do IMABA, que fica no Espírito Santo, em Vila Velha. Né? Então, a gente foi reconhecido como Hospital Amigo da Criança. Como eu falei um pouquinho da parte da sustentabilidade, então, sai essa parte de indústrias, né? Que como era muito indústria, hoje não, os nossos hospitais, eles são preparados para a parte de sustentabilidade. Aí é o Hospital Maggi de Tomé, em Três Lagoas, onde nós temos uma horta. E ela está colhendo direto para a cozinha. Exatamente, colhendo direto para a cozinha. É uma horta que a gente fala suspensa, né? Então, esses alimentos, eles são distribuídos aos nossos pacientes e também aos nossos colaboradores. Aí também, né, fazendo essa colheita, né? Então, assim, todos são envolvidos aí, por exemplo, na horta, eu tenho os voluntários que cuidam da horta. Então, eles se sentem dentro do processo, eles se sentem importantes para poder fazer essa colheita. E eles sabem que a participação deles é importante, porque é fundamental. Se não tiver a colheita, eu não vou ter o alimento. Então, todos esses alimentos, eles são distribuídos tanto para os pacientes e também para os nossos colaboradores. Então, o Instituto ele vem se destacando nesses selos de certificações dos nossos hospitais. Então, a gente tem o Hospital Amigo da Criança, Hospital Saudável. Poderia falar um monte aqui. Um podcast só... Olha só, gente, um podcast só sobre certificações. Só sobre certificação. Então, a gente tem ONA 1, ONA 2, ONA 3, Amigo da Criança, Hospital Saudável, sustentabilidade. Então, assim, tem muitas certificações. Então, hoje, por exemplo, nas nossas unidades do Sorrir, no Maranhão, que são especialidades específicas de odontologia, hoje nós também temos essas certificações lá, né? Tanto nível acreditação nível 2 quanto nível 3. Isso mostra a excelência não só em hospitais, mas mostra em todos os serviços que nós temos. Então, hoje no Maranhão, nossos serviços também de odontologia, nós temos essas certificações e que eu acho muito importante para os nossos usuários. Essas certificações, elas garantem, né, que a gente, né, enquanto o Instituto está fazendo uma boa gestão para o Estado, né, e oferecendo um serviço de qualidade, de fato, para essas pessoas. E também as pessoas se sentem mais seguras, sim, né? De sim. ver ali na parede, às vezes, olha, esse hospital aqui, ele é público, é SUS, mas olha só, ele é reconhecido. E hoje, Michele, assim, muitos usuários, assim, a tecnologia hoje nos permite essa procura. Hoje, muitos usuários, eles têm acesso a essas informações, então eles acabam procurando os nossos hospitais pela qualidade que nós temos. Então, assim, eles preferem muito, claro, com certeza, você ter acesso a um hospital que é certificado, reconhecido nacionalmente por um selo, saber que ali tem uns processos bem estabelecidos, saber que ali eu vou ter um tratamento adequado, diferenciado. Então, assim, hoje os nossos usuários, eles procuram esse atendimento em todos os nossos hospitais. Então, assim, hoje nós estamos em todas as regiões do Brasil e todas as regiões nós temos essas certificações. E todas as certificações ficam lá mesmo expostas para os nossos usuários saber que ali tem um selo de qualidade que ele pode garantir, que tem todos os protocolos estabelecidos, os processos O máximo que acontece, né, Priscila, é aquela parede aumentando o número de certificações ou mudando de 2 para 3 e assim eu vai. falo que é uma né? correria. Eu falo assim, gente, tem que atualizar esse quadro, muda essa cor. Então, assim, isso é muito gratificante e reflete isso nos nossos colaboradores, porque Sim. você trabalhar num local, eu falo que o Aqua tem muito isso, das coisas muito bem estabelecidas, então eu tenho uma meta para ser alcançada, eu sei o que eu tenho que contribuir para aquela meta, né, para me alcançar aquele resultado, além de estar num contrato de gestão, que hoje nossas unidades são estabelecidas por contrato de gestão, então os nossos colaboradores sabem, olha, você está dentro do contrato de gestão e para a gente alcançar a certificação, a gente tem esse manual que a gente precisa alcançar. Então, todos os nossos usuários
tanto nos nossos projetos quanto na matriz e nos escritórios do Maranhão, no Pará, também tem ciência disso. Então, assim, é muito importante isso e hoje a gente ter esse selo de qualidade no Instituto Aqua é muito gratificante, porque garante que a gente está fazendo um serviço de qualidade e que nós somos reconhecidos nacionalmente por todos e principalmente pelos usuários, que acho que é o maior ganho aí, que são os nossos pacientes, né? Ou seja, é um selo de que estamos fazendo um bom trabalho para todos. Exatamente, né, Priscila? Muito bom. E como engajar os funcionários, né, a cumprir todas essas etapas, por exemplo? Eu acho que o engajamento ele faz parte de um processo. No começo é um pouco difícil. Tem um pouco de resistência. Você tem um pouquinho de resistência de algumas pessoas, de algumas classes. Você tem que mudar ali, às vezes, a rotina, alguma coisa que a pessoa já faz há 20 anos. Você tem que quebrar alguns paradigmas, principalmente de algumas classes que já estão doutrinadas àquilo. Mas quando você mostra o resultado, quando eles veem que o resultado é claro, é estabelecido, que teve um bom resultado, muda totalmente a visão. Então, assim, eu já tive relatos, assim, nossa, depois que eu tive a acreditação, que eu tive o selo, eu tenho outro pensamento, eu quero fazer outras coisas. Então, assim, é desafiador, mas é muito bom. Mas, assim, você engajar um pouco, no começo é difícil, mas quando você demonstra e quando você alcança a certificação, eu acho que quando você recebe a certificação e quando você escuta aquele resultado, olha, seu hospital... Valeu a pena você mudar alguns processos, né? Mudar um pouco a sua rotina de trabalho para a gente conquistar em conjunto isso, né, Priscila? E às vezes a gente tem que recalcular algumas rotas, né? A gente sabe que, por exemplo, alguns caminhos a gente não vai conseguir. Mas o objetivo está ali, é alcançar, mas vamos recalcular, vamos reavaliar. Olha, não dá para fazer por esse caminho. E acho que envolver a equipe nisso, e principalmente a ponta, que é onde está diretamente com o paciente, é super importante. Porque eles demonstram realmente o envolvimento que eles têm dentro do processo ali de qualquer certificação. Sim, com certeza. Acaba refletindo, né, nessa questão aí do atendimento mais humanizado também, né? Numa coisa mais... correta, sim, né? Segura. Digna, segura. Porque a partir do momento que eu sou um colaborador e eu sei que, por exemplo, a Michelle vai entrar lá e eu tenho que colocar a pulseirinha, eu tenho que chamar ela pelo nome, eu tenho que identificar, eu tenho que ver que toda medicação que eu for fazer, Isso também garante a segurança do colaborador, porque ele sabe que os processos estão seguros e ele sabe que é só fazer corretamente que não vai ter nenhum dano nem para o paciente, nem para ele. Então, assim, processos bem estabelecidos, é fato que você vai ter bom resultado. Menos erros, né? Sim. Dentro do hospital também. Sim. Priscila, e quais são os principais desafios para conseguir as certificações? Eu falo que é um desafio muito gostoso, né, de ser alcançado. Então, assim, hoje os nossos principais desafios é a parte de logística, porque às vezes, por exemplo, o Hospital Público da Transamazônica, ele está um pouco mais distante. Então, até para mim, locomover um avaliador também é um pouco difícil. A parte da infraestrutura do hospital, nós temos hospitais um pouco mais antigos, que às vezes demanda reforma, então demanda a parte financeira, o segmento dos processos, a gente precisa construir alguns processos do zero, mas isso é um desafio muito gostoso de ser alcançado e de realizar. Então, quando a gente envolve a equipe nisso, o resultado é garantido, pode ter certeza. Sim, e hoje em dia nós temos 45 unidades de saúde sendo administradas pelo Instituto. 8 delas possuem algumas certificações. Nós temos até uma tabela aí que mostra, a tabela é uma tabela já meio resumida, isso, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre aí isso. Aí tá bem resumido dos nossas certificações, né? Claro que tem muito mais, mas acho que acredito que tá bem resumido. Então, aí nós temos reconhecimento das melhores UTI, tanto cardiológica quanto UTI geral. Nós temos também na parte da acreditação em todos os níveis, hospitais saudáveis, que é a parte da sustentabilidade, Green Kit. Então, aí está bem resumido mesmo das nossas principais certificações, né? Então, isso... e você pode ver, Michele, que nós estamos reconhecidos em todas as regiões, né? No Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo, lá no Pará, muitas vezes a gente fala assim, mas o norte é desafiador. Então, a gente fala aqui nos hospitais mais distantes, né? Por exemplo, da Transamazônica, que é o de Altamira, no Pará. Então, a gente consegue, sim, fazer uma qualidade em saúde. E a gente consegue demonstrar isso através dessa certificação.
Maravilha. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho o que são essas certificações. Por exemplo, o que é uma UTI eficiente? A UTI eficiente ela é baseada tanto nos protocolos quanto nas notificações de incidentes que são dos pacientes e através dos indicadores. Então, através desses pontos, e claro, tem outros pontos, o EpiMed, que é um sistema que faz essa análise desses dados dentro da UTI. Então, ela pode ser tanto uma UTI geral, uma UTI pediátrica, quanto uma UTI cardiológica. Então, isso aí demonstra a eficiência dos nossos processos na segurança do paciente. Ou seja, desde o equipamento até o Exato. manejo com o paciente, Sim, tudo. sim, porque dentro desse sistema, o EpiMed e o AMIB, que faz junto, que é da parte da Associação das UTIs, eles têm tudo isso monitorado dentro desse sistema. Então, eu consigo, todos os dados do paciente, eu preciso colocar lá dentro. E aí mostra a eficiência das nossas UTIs. Certo. E vamos lá para a parte das acreditações da ONA. A ONA eu falo que eu sou apaixonada na parte de certificações de acreditação, né? A ONA é a Organização Nacional de Acreditação, né? Então, é um selo de qualidade, ela é estabelecida em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. E nós temos hospitais aí em todos os níveis, em todas as regiões. Então, tanto o Hospital Geral quanto o Sorri, que eu comentei, né? Que são a parte odontológica também. E o que significa 1, 2 e 3? Nível 1 é onde eu estabeleço a parte dos processos, dos documentos, que eu acho que é a parte mais difícil. É você construir isso, a parte documental, de estabelecer esses documentos, de descrever. O nível 2, eu mostro que os meus processos eles estão consolidados, que eu estabeleci indicadores, que eu tenho processos mapeados. E o nível 3 mostra a minha melhoria contínua, mostra toda a satisfação do meu usuário, que eu implementei de melhoria ao meu usuário, ao meu colaborador também. Então, ele é estabelecido em 3 níveis. E daí vamos agora para o Hospital Amigo da Criança. O Hospital Amigo da Criança é específico em pediatria, né? É um selo específico do Ministério, onde eu tenho todos os requisitos também que eu preciso estabelecer, indicadores, protocolos. Então, todas as certificações, elas são baseadas em indicadores, onde eu consigo fazer essa evidência, demonstrar isso, e através também de protocolos. Porque se eu não tiver protocolo, eu não consigo seguir nenhum rumo, eu fico perdida dentro do hospital. Então, eu preciso ter protocolos para ter esse segmento aí. Priscila, e agora sobre Green Kitchen e hospitais saudáveis? Isso é um querido também, né? Eu falo todas as certificações, eu sou suspeita para falar, né? Porque para mim todas as certificações são muito calorosas, assim, então aquece meu coração. O Green Kitchen Hospital Saudável, igual eu falei para você, sai um pouquinho da parte da indústria, né? Da parte da sustentabilidade. Então, hoje os nossos hospitais, eles são hospitais saudáveis, que envolvem a sustentabilidade, onde a gente demonstrou aí, né, das hortas, a gente faz o recolhimento do papelão, de pilhas, dos eletrônicos. Então, a gente faz esse descarte correto nos hospitais. Então, a gente garante a sustentabilidade para o meio ambiente, saindo mais da indústria e vindo para os hospitais. Então, hoje, os nossos hospitais eles vêm crescendo nesse processo de sustentabilidade em saúde. Muito interessante, né? E tem também eficiência energética, são muitos projetos, mas isso aí, gente, é assunto para outro podcast. Tem a parte dos gases, enorme. né? Da parte do centro cirúrgico, da anestesia. Também. Então, assim, a gente tem um podcast aí só para falar de certificação. Sim, Priscila, não são nem todos os hospitais particulares que têm essas certificações. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse diferencial que nós temos em relação a estar gerindo hospitais do SUS. Hoje nós somos 100% SUS, eu sou defensora do SUS, amo o SUS e tenho orgulho de falar que as nossas instituições, hoje elas são reconhecidas nacionalmente por esses selos e, como você falou, nem todos os hospitais particulares têm esse selo, né? Então, hoje, muitos usuários, mesmo com convênio, eles procuram nossas unidades porque sabem que ali tem uma qualidade que o hospital é reconhecido nacionalmente, através desses selos aí que são nacionalmente. Então, isso é muito gratificante para nós colaboradores e para nós usuários do SUS, né? Então, a gente procura um hospital SUS que tem essas certificações. Priscila, e falando em reconhecimento do usuário, recentemente o Instituto Aqua foi premiado entre os 10 melhores hospitais do Brasil reconhecidos pelo próprio usuário.
Queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual unidade que foi e um pouquinho mais sobre esse prêmio. O hospital foi o Hospital Regional da Costa Leste Magide também, em Três Lagoas, né, no Mato Grosso do Sul. E aí tá a premiação, nosso presidente o Samir falando, né, sobre essa importância. E esse hospital é interessante porque nós estamos lá desde o início, né, desde a inauguração. Então, por exemplo, eu estive antes da inauguração, eu fiquei lá 2 meses para justamente preparar o hospital, para fazer essa montagem dos equipamentos, da organização. Então, os nossos usuários, né, sabem a qualidade que tem e nós tivemos esse reconhecimento. Então, hoje o Aqua administra esse hospital e nós fomos reconhecidos como os 10 melhores hospitais públicos do Brasil, em vista pelos nossos usuários. Então, isso é muito gratificante, né? É um outro selo muito importante para nós, né? Então, principalmente para os nossos usuários, né, onde nós tivemos esse reconhecimento aí nacional, né? E aí, esse reconhecimento é 100% SUS. Então, mostra que o SUS, sim, tem capacidade de ter uma saúde com qualidade e o hospital aí foi reconhecido com isso. Maravilhoso, né, gente? E como é que o usuário ele reconhece, né, essa qualidade? Hoje nós temos as pesquisas, né, de satisfação. Então, hoje os nossos usuários eles fazem esse preenchimento tanto através de QR Code, né, que hoje facilita bastante, quanto através dos nossos colaboradores que vão até ao paciente fazer essa pesquisa. Então, ele faz esse preenchimento dessa pesquisa, faz a sua sugestão. Então, por exemplo, esse hospital em si, ele tem um café com o paciente, onde, através da sugestão que ele deu, que eu falo não que é reclamação, é uma sugestão que o usuário dá, que ele quer melhoria. Então, através dessa sugestão que ele fornece na pesquisa, a diretoria chama esse usuário para demonstrar, olha, a sugestão que você deu era assim, através da sugestão que você deu, agradecemos, e agora nós fazemos assim. Então, esse usuário ele se sente inserido. Ouvido, né? Exatamente, dentro do processo ali, não só que ele foi para ser atendido, mas ele se sente importante também, que onde ele contribuiu para a melhoria do hospital, porque pode vir um outro parente, ou ele mesmo pode voltar para fazer. Sim, é a comunidade dele ali que vai estar fazendo, né, usufruindo daquele serviço. Sim. E também, recentemente, nós fomos reconhecidos, inclusive está lá nas nossas redes sociais, né, no nosso site também, sobre um selo internacional que o Instituto Aqua recebeu das melhores empresas em ESG. Então, hoje, a saúde envolve o ESG, né, tanto da governança, da sustentabilidade. Então, isso é muito importante para o Instituto e principalmente para os nossos projetos, os nossos 45 projetos. Isso. Se você quiser saber mais sobre as certificações, sobre as premiações e muito mais informações, você pode acessar o site do Instituto Aqua ou as nossas redes sociais também. Priscila, eu quero agradecer a sua participação. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu que agradeço, Michele, pelo convite. É um tema super importante, falar de qualidade em saúde, em segurança do paciente, das certificações. A gente poderia ficar aqui falando muito mais tempo, né? Mas dariam muito obrigada. Vários episódios de podcast, gente. Exatamente. Se você entrar no detalhe de cada das exigências, de todo o trabalho que é feito com os funcionários para chegar até aqui, Priscila, com certeza daria uma série. Tem bastante assunto para a gente falar, mas muito obrigada pelo convite. Me sinto muito satisfeita de fazer esse podcast e falar de um tema tão importante, que é a qualidade em gestão em saúde e a segurança dos nossos pacientes. Nós que agradecemos, Priscila. E o Aquacast está disponível no site do Instituto Aqua, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Michele Cirilo, até o próximo episódio.